Olá, eu não queria isso para mim. É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 13, dos versículos 8 a 11, diz: Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Esse dia desse texto aqui foi um dia que começou com muita alegria, com muitos louvores, com danças, pois eles iam levando a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca da Aliança, ela simbolizava naquela época a presença de Deus. Porém, esse dia também foi marcado com grande tristeza. Porque aquela arca simbolizava a presença de Deus, havia uma lei bem estabelecida e todos sabiam que mãos humanas não poderiam tocar naquela arca. Havia argolas naquela arca e somente os sacerdotes poderiam, com varões, passar por dentro daquelas argolas e então carregar aquela arca. Mas colocar a mão na arca era proibido. Deus assim havia estabelecido. Uzá, ele foi morto porque ele tocou na arca. Davi e todo o povo, eles ficaram muito atemorizados com o acontecido. E naquele momento Davi não quis mais levar a arca para Jerusalém. Pelo menos naquele instante tinha que ficar ali onde ela estava. Olha, 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 12 e 13. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. Uma tragédia acabara de acontecer envolvendo a arca. E para a casa de quem que Davi então manda a arca? Para a casa de Obed-edom. A gente precisa se colocar um pouco no lugar de Obed-edom. Todo mundo ficou sabendo daquilo que tinha acontecido. E não era uma história, Uzá estava morto. Essa era uma realidade. Uzá foi fulminado por Deus, e isso não foi uma brincadeira. Se Davi, que era o rei, estava com medo, e Obed-edom? Será que ele estava com medo ou não? Ele era casado, ele tinha esposa, ele tinha filhos, ele tinha uma família. E agora está ali dentro da casa dele, foi levado para dentro da casa dele, aquele objeto sagrado, mas que tirou a vida então de quem? De Uzá. Diante do acontecido, o que seria melhor para Obed-edom? Não receber a arca da aliança em sua casa. Bom, mas ele não tinha como recusar isso. Esse era o problema. Ele não podia dizer: não, eu não quero isso para mim. Porque era uma ordem do rei. O rei não estava pedindo, não era um pedido. Ele não estava dizendo: olha, você gostaria de receber a arca? Não, ela vai ficar aqui na sua casa. Então Obed-edom não foi convidado a receber a arca, mas ele foi obrigado
a receber a Arca da Aliança na sua casa. Quando isso aconteceu, eu fico pensando, isso não está registrado na palavra de Deus, precisa ficar muito bem claro. Mas eu fico pensando nas conversas que houve entre os israelitas que souberam do acontecido. Talvez pudesse alguém ter falado assim: eu é que não queria estar na pele de Obed-edom. Misericórdia. Será que vai acontecer com ele o que aconteceu com Uzá? Ou será que vai acontecer com algum dos seus filhos? Misericórdia. Ainda bem que a minha casa não foi escolhida pelo rei para hospedar então a arca. Mas qual foi o resultado? 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Glória a Deus. Aleluia. Depois de 3 meses, eu fico pensando nas conversas dos israelitas. Olha, precisa ficar muito bem claro que isso é eu que estou pensando. Não está registrado na Bíblia o que eu vou falar agora. Mas depois de 3 meses e terem visto como Deus abençoou a casa dele e abençoou tudo quanto ele tinha, talvez a conversa mudasse. Puxa, por que o rei não escolheu a minha casa? Como eu gostaria que a minha casa e tudo que eu tenho fosse abençoado tremendamente pela mão do Altíssimo Deus. Sabe, meus irmãos amados, tem coisas que vão acontecer em nossas vidas e não são coisas que nós planejamos ou que nós queremos, sabe? Mas tem uma passagem muito importante de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você entendeu bem essa palavra? Você entendeu bem? Todas as coisas cooperam para o bem. Até as coisas que não são boas cooperam para o bem. Sabe, nós não podemos imaginar como é que ficou o coração de Obed-edom, mas 3 meses depois ele está abençoado, sua casa abençoada, sua família e tudo que ele tinha, Deus abençoou tremendamente tudo que ele possuía. Aleluia! Sabe, não se desespere quando alguma coisa que não é boa acontecer em sua vida. Alguma coisa que você não planejou, alguma coisa até que pode ser imposta a você da mesma maneira que foi imposta para Obed-edom pelo rei. O rei mandou que fosse para a casa dele pronto. Tem coisas que vão acontecer em nossas vidas que vai ser uma imposição. Não fomos nós que escolhemos, mas não tenha medo, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, em nome de Jesus. Essa é a palavra. Esse Deus é maravilhoso, é tremendo. Sabe, tem mais algumas coisas que eu preciso falar sobre essa passagem, mas isso ficará para a próxima meditação. Não perca a próxima meditação. Por hoje, é bom você ficar sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Saiba que Deus está no controle da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que aquilo não foi uma bênção para o outro, mas Deus pode transformar em bênção na sua vida. Amém? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus. Há muitas coisas que acontecem em nossas vidas. Pai amado, e não sabemos por quê.
Mas se a sua palavra está dizendo que todas as coisas contribuem para o bem, nós cremos na tua palavra e nós confiamos no Senhor. Por isso queremos descansar no Senhor e nas suas promessas, ó Deus de Israel. Abençoe a mim, abençoe os meus irmãos que estão me ouvindo neste momento e que talvez estejam atravessando um momento que ficam perguntando: Senhor Deus amado, o que eu fiz para merecer isso? Eu não queria que isso acontecesse comigo. Ah, Deus amado, abençoe esses meus irmãos, conforte os seus corações, para que saibam que o Senhor está no controle de tudo. Assim pedimos a sua bênção e agradecemos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Com certeza, Daniel não queria ser lançado dentro daquela cova dos leões, sabe? Mas quando ele foi jogado dentro das covas dos leões, Deus enviou seu anjo, fechou a boca dos leões, e quando ele saiu de lá, os seus inimigos foram punidos e ele prosperou naquele reinado. Da mesma forma, com Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, com certeza eles não queriam que isso tivesse acontecido com eles. Com certeza, se tivesse por escolha, eles diriam: eu não quero isso para mim. Mas eles foram lançados lá dentro daquela fornalha. Mas o quarto homem estava lá junto com eles. Jesus Cristo estava lá junto com eles e livrou eles. E aquele rei, quando chamou eles para fora, prosperou aqueles 3 homens. Deus sabe de tudo, Deus está no controle, todas as coisas cooperam para o bem. Que Deus abençoe você grandemente, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua vida, seu coração, suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?